Pessoal, sejam todos bem-vindos ao projeto S17, onde eu, engenheiro Paulo Andrade, todo sábado às 17 horas faço uma live com vocês sobre orçamento de obras. Alguns sábados são algum assunto específico e outros sábados é perguntas e respostas, um contato mais direto, realmente um feedback, onde eu posso estar mais em contato com vocês, ali, um contato próximo, uma conversa descontraída, uma conversa onde a gente pode realmente desmistificar o orçamento de obras. Hoje a gente é mais uma vez perguntas e respostas, tá bom? E o pessoal deixa suas perguntas durante o dia lá no meu Instagram e a gente depois faz uma live simultânea no Instagram e no YouTube. Então você que está assistindo ao vivo, você pode também deixar suas questões, suas dúvidas em orçamento de obras, que durante a live a gente vai comentando as perguntas que você deixou aqui. Eu vou colocando na tela lá do Instagram as mensagens e as dúvidas que o pessoal deixou. O do YouTube, como eu cito as questões, as perguntas, não vai aparecer na tela, mas eu dito a pergunta para você ficar ligado também e saber do que a gente está comentando. Beleza? Então a gente vai para a nossa primeira pergunta. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, vamos lá começar com essa que o pessoal deixou aqui. Vamos lá. Onde encontro os serviços preliminares, como ligação de água e esgoto na SINAP? Cara, esses serviços preliminares, ligação de água provisória, ligação de esgoto, ligação de energia provisória, não tem na SINAP, tá? Não tem na SINAP. Por isso que é importante você saber e conhecer o orçamento de obras, saber fazer as composições de custos diretos, custos indiretos, para você saber orçar uma obra por completo, porque as planilhas SINAP, TCPO, CPUS, elas não são completas. Então serviços como ligação de esgoto e água provisória não tem, entra como custos indiretos da obra, ou também você pode adicionar custos diretos de uma obra dependendo do seu escopo, do seu tipo de trabalho. Então geralmente uma ligação de água provisória para alguma obra, geralmente é a concessionária local de água e esgoto que vai lá fazer essa ligação provisória. Então tem um custo. Qual que é o custo disso? Eu vou embutir no custo indireto ou no custo direto? A quem licitou essa obra para mim? Ela está embutida esse valor ou não? Então é importante você conhecer o orçamento de obras, pois as planilhas prontas não te dão tudo. É importante você saber e conhecer composição de custos indiretos, planilha pronta, software, por mais que seja BIM, tecnologia BIM, não te dá um orçamento completo. Você precisa entender os itens e conceitos do orçamento de obras. Esse é um item clássico, tá bom? O pessoal vai fazer um orçamento lá no software, um BIM da vida, enfim, solta lá os quantitativos para eles, as composições não é todas as planilhas prontas que tem composições, custos indiretos o software não calcula para você. Então é importante você conhecer e entender orçamento de obras como um todo, por completo, beleza? Primeira pergunta que o pessoal deixou aí. Você que está entrando agora, pode deixar sua pergunta, sua dúvida, o pessoal que está no YouTube também, tá? Qualquer dúvida, pessoal, a gente comenta, a gente conversa, por mais simples que seja. Estamos todos aqui para evoluir juntos, tudo bem? Então vamos lá para a próxima pergunta, tá? Se eu passar alguma pergunta aí, vocês me lembrem, quem está assistindo, tá? Se você deixou alguma pergunta, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta legal, tá? Essa é uma pergunta bem legal de comentar. Quais cuidados você indica ao pegar preços de insumos para uma obra? Então, galera, na parte da precificação, então depois que você já identificou os serviços, fez a composição dos serviços e aí vai pegar os preços desses insumos, é importante você levar e definir metas de preços unitários. De repente você tem um orçamento lá, você tem orçamentos prévios, você tem uma meta de preço unitário, definir muito bem a unidade de medida que esse item está sendo orçado. Então às vezes lá na tua planilha está por metro cúbico, mas de repente você está comprando por caminhão. Então definir, delimitar esses orçamentos, as unidades. Então o orçamento da empresa X está em metro cúbico, o orçamento da empresa Z está em caminhão. Então você tem que alinhar esses orçamentos, essas propostas das empresas. E também um item que o pessoal sempre esquece
é o traslado, ou seja, o transporte desse material, esse insumo. Esse insumo está vindo de perto? Esse insumo está vindo de longe? Eu tenho que considerar o orçamento desse transporte desse insumo, dessa areia, dessa brita, desse tijolo. Está incluso no orçamento do fornecedor ou não? Ou eu tenho que adicionar? Se eu estou trazendo um item de outro estado, tem algum imposto que eu passo, tenho que passar pela alfândega daquele estado, eu tenho que cobrar isso, tenho que adicionar no meu orçamento? Então é importante, essas são as duas principais dicas que eu te dou. Alinhamento de unidades de medida entre as empresas que você está orçando. Já aconteceu comigo, eu achei que uma empresa estava com um preço muito mais barato, aí foi ver, a unidade de medida dela era diferente do que a outra, acabou que o preço dela era maior, eu adicionei aquele preço no orçamento, um preço maior, defasado. E é também essa questão de traslado, transporte, o preço dela está mais barato, mas e para chegar na minha obra? É posto na obra ou eu tenho que buscar em algum lugar? Então é importante você considerar esses dois itens quando você está fazendo precificação dos insumos da sua obra, do seu orçamento, tá bom? Vamos lá então, sejam todos bem-vindos, pessoal, nosso projeto S17, todo sábado. Eu, o engenheiro Paulo Andrade, a gente conversa, bate um papo, às vezes um sábado é um assunto específico, outro sábado é uma conversa mais próxima, perguntas e respostas, a gente pode ter um contato mais direto, tudo bem? Bem legal. Vamos lá então, eu acho que hoje a gente tem umas 6, 7 perguntas por aí, que o pessoal já deixou. Então se você quiser deixar uma pergunta, pode escrever no chat aí que a gente vai comentar também. Se não passar muito de meia hora, 40 minutos a live, também fica muito extensa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tem uma perguntinha que deixaram aqui. Posso pegar um custo indireto como salário de engenheiro e colocar na planilha? Tá, pode. Todo custo indireto você pode colocar na planilha de custos diretos também. Não tem uma regra bem definida de custos indiretos adicionados na planilha de custo direto, tá bom? Não tem uma regra. O que acaba que fica mais ou menos uma regra ali, digamos assim, digamos que você não queira mostrar o salário que você está pagando para o seu engenheiro naquela obra na planilha de custo direto. Então aí você coloca ele no custo indireto que está diretamente ligado ao BDI, vai aparecer só como porcentagem, não vai aparecer lá. Você não quer mostrar quanto você está gastando de escritório naquela obra, você não quer mostrar quanto você está pagando para o seu almoxarife, enfim, as composições dos custos indiretos você quer dar uma escondida, não quer mostrar para o cliente quanto você está gastando com aquilo. Aí você adiciona nos custos indiretos, que aí vai virar uma porcentagem para o BDI. Então é assim que define, mas não tem uma regra de é custo indireto, não posso mostrar para o cliente lá na planilha de custos diretos. Independe, o importante, o principal é você considerar esses itens e não esquecer de adicionar esses itens no orçamento, beleza? Então, digamos assim, acontece muito comigo, tá? Eu tenho que esconder o máximo possível esses itens. Eu adiciono sempre no BDI, lá nos custos indiretos que viram porcentagem para o BDI, tá bom? Eu não gosto de mostrar para o cliente os custos indiretos, beleza? É isso aí. Outra coisa também, quando você for trazer esses custos indiretos para a sua planilha de custo indireto, você tem que lembrar que o BDI adicionado naquele custo indireto é diferente do que o BDI adicionado nos custos diretos, tá? Você não pode adicionar o mesmo BDI nos custos indiretos, tá? Sempre lembrar isso também. Vamos lá. O Vitor Cessave, na área de licitação, você tem alguma dica para orçamento? Cara, eu tenho sim. Na área de licitação, sempre quando você pegar um orçamento pronto, que o pessoal da licitação lá entregou uma planilha pronta para você, o projeto é esse, a planilha é essa, a planilha básica, dê os seus descontos ou orce a obra.
Cara, importante incitação. Sempre faça a visita técnica dessa obra, dessa licitação. Não deixe de fazer a visita técnica, entender e definir os limites da obra, de entender as dificuldades daquela obra lá no local, no terreno daquela obra, tá bom? Isso sempre muito importante. E outra coisa, reorce a obra, pegue o projeto, pegue a planilha, reorce, faça as composições de custos suas, não dê apenas descontinho, tá? Não dê desconto. Você é uma empresa, você é engenheiro, você não vive só de desconto, você tem que compor aqueles custos, reorçar aqueles custos com seus fornecedores, regionalmente ali. Então não só dê desconto, vou dar um descontinho aqui, 20%, um BDI de 10% aqui, não sei o que. Não faça isso, tá bom? Reorce a obra, pegue toda a composição dos custos indiretos daquela obra, monte a sua planilha própria, a planilha da sua empresa, e aí apresente aqui essa proposta técnico-comercial, tá bom? Essa é a principal dica para o orçamento de licitação que eu posso te dar, tá bom? Então acontece muito erro, cara. O pessoal dá desconto sem analisar a planilha, o pessoal dá desconto sem analisar o orçamento, sem ir no local. Não é assim que a gente trabalha na engenharia. A engenharia tem que ser planejada, a engenharia tem que ser orçada, cuidada realmente com esses custos, composições, tá bom? Não dê apenas descontinho, não dê apenas, vou dar uma porcentagem aqui de desconto só para pegar essa obra. Não, cara, a tua chance, teu risco de prejuízo nessa obra é muito grande. A partir do momento que você assina o contrato daquela obra, você está acatando que aquele projeto, aquela visita técnica e aquela planilha estão corretas. Então você assina um negócio que você nem verificou. Chega lá no meio da obra, você percebe que tem um quantitativo errado, ou tem um item, um serviço que não está considerado na planilha. E aí? Você assinou que estava coerente com aquilo, você assinou o contrato, você assinou que você fez uma visita técnica e aparece um negócio que não estava orçado. Então é importante você reorçar a obra, fazer as composições. Paulo, puxa vida, mas eu tenho 10 licitações para participar, eu não tenho pessoal, eu não tenho material humano para fazer uma composição completa de uma obra, reorçar. Cara, para de trabalhar com isso então, que as chances, os riscos que você está correndo é muito grande. O fulano de tal trabalhava assim, deu muito certo. Ele está aberto hoje? Ele está trabalhando hoje? Cara, muita empresa que trabalhava só com licitação, que vivia nessas questões de descontinho em obra, descontinho nisso, descontinho naquilo, não orçava a obra, não reorçava a obra, cara, faliu. Conforme o tempo você fale, você ganha numa obra, mas você perde na outra. Cara, não dá hoje em dia para você trabalhar com essas margens, com esses riscos, tá bom? Tá tudo muito complexo, os valores dos materiais subindo, mão de obra subindo. Você não pode. Fora que também, cara, o planejamento e o acompanhamento dessas obras que você nem reorçou, nem fez a sua própria planilha, sua própria composição, seu próprio cronograma para você acompanhar e lidar com uma obra dessa, cara, vai aparecer muitos itens, muitas incertezas, fica até uma obra mais difícil de você fazer o gerenciamento dela, tá bom? Tudo bem, pessoal? Muito legal. O Vitor mandou aqui. Top, estou entrando nessa área, é interessante mesmo fazer o orçamento completo. Paulo, eu trabalho em prefeitura, mas tem aditivo também quando não está no orçamento. Tem as questões dos aditivos, mas a partir do momento que você tem tem órgãos públicos, cara, que não aceitam aditivos. Você assina aquilo ali e está assinado. Você assinou a planilha, você assinou a visita técnica, tá bom? Eu trabalhei em prefeitura que aceitavam aditivos, quando era realmente considerado como um erro do orçamentista, um erro da execução da obra, enfim, né? Um erro do planejamento de quem orçou aquela obra. Mas tem locais, cara, que não vai ter aditivo não, tá? Tem muitos locais que não vai ter aditivo, beleza? Vamos lá. O pessoal deixou mais uma pergunta aqui, eu acho. Cara, deixa eu ver um negócio aqui. Depois é bom que eu salvo aqui.
Beleza. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Essa pergunta é sempre muito feita, tá? Com os alunos também, o pessoal que sempre me manda no direct. Isso aqui é bem legal. Tá bom, vamos lá. Qual que é a real diferença entre uma obra orçada com SINAP e uma obra local, orçada no local, digamos, né? Galera, a real diferença são as composições dos custos e a precificação, tá? Essa é a real diferença. Por quê? Uma planilha inteira orçada com SINAP, ela leva em consideração toda a composição de custos unitários da SINAP e todos os preços dos insumos, a precificação dos insumos da SINAP. Como funciona essa precificação da SINAP? É uma média regional. Então o valor do saco de cimento, o valor da hora do servente, o valor da hora do pedreiro é um valor regional, digamos regional não da sua cidade, mas estadual. Então tem a SINAP de São Paulo, SINAP da Bahia, SINAP do Rio de Janeiro, enfim, todos os estados. Então o orçamento, aqueles preços é uma média estadual daqueles valores. Então quando você está fazendo uma obra mais regional, é interessante você fazer as composições de custos regionalmente, com os preços regionais. Por isso que eu falo que é interessante você reorçar um orçamento de licitação, quando você vai pegar uma licitação, adicionando os custos regionais. Então você tem a composição de preço unitário, que é aquela composição do item, o que compõe uma alvenaria, o que compõe um chapisco, tantas horas de pedreiro, tantas horas de servente, tantos metros cúbicos de argamassa, o que compõe aquele serviço. Você abre aquela composição e adiciona os preços unitários da sua empresa, os preços unitários regionalmente. Então é isso realmente que é uma grande diferença dentro dos orçamentos da SINAP, que o pessoal não entende que ele é uma média estadual, não é para ele ser exato, perfeito, porque ele é uma média do estado, aqueles preços. E outra coisa também que altera, conforme eu já disse, a composição. Então você abre lá dentro das composições da SINAP, está falando que a alvenaria gasta tantas horas de pedreiro, 1 metro quadrado de alvenaria gasta tantas horas de servente. Então aquelas são as composições da SINAP. Mas o ideal, quando você já tem uma empresa montada, digamos que com um know-how maior, que você tenha as suas próprias composições e os próprios rendimentos da sua mão de obra. Sendo assim, você vai conseguir ter um orçamento muito mais assertivo, tendo realmente aquela média histórica de obras que a sua empresa já executou. Então, cara, na SINAP tá dando aqui que eu gasto, sei lá, um exemplo, tá? 1h30 de pedreiro para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Isso é só um exemplo, tá? Mas eu, com a experiência que eu tenho da minha empresa, as composições que a gente definiu aqui dentro, eu tenho que o meu pedreiro gasta 1 hora só para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Então é interessante você ter esse know-how, criar tabelas de referências próprias, exemplos próprios dentro da sua empresa, para o seu orçamento ficar muito mais assertivo. Beleza? Então é isso a diferença entre o orçamento utilizado da SINAP e o orçamento feito no local da obra, ali regionalmente, tá? Por isso que eu sempre falo, é muito importante a empresa que está trabalhando com obras criar a sua própria tabela de composições, suas estimativas, a sua, digamos, a produtividade da sua equipe para determinados tipos de serviço. É muito interessante, tá bom? Muito legal, pessoal. Deixa eu anotar um negócio aqui que é interessante para eu não esquecer depois. Muito bom. Beleza. Pessoal, vamos lá para as próximas perguntas. Quem tiver dúvida, vai deixando suas perguntas, suas dúvidas, tá bom? Que a gente vai conversando e enfim, vai tendo esse contato mais próximo, mais direto. Muito legal, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta, estamos para a penúltima pergunta, tá? Quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, pode ir deixando, tá bom? Vamos lá. Posso começar a pegar os preços dos itens que sei que tem no orçamento para adiantar?
Cara, isso é muito perguntado, tá? Também, o pessoal sempre tem dúvida e é um dos grandes itens que causam, como eu posso dizer, erros no orçamento de obras. Então o pessoal quer pular etapas e já tipo, puxa, eu sei que vai ter uma esquadria aqui, já posso ir mandando esse orçamento externo e tal? Pode, desde que você não pule as casinhas e saiba o que está fazendo, saiba definir os itens. Eu faço isso. Tá bom? Quando eu bato o olho no orçamento, eu sei que tem um orçamento, um item, uma composição de um item dentro daquele orçamento. Normalmente é questão de serralheria, que eu sei que é um orçamento mais complicado, mais demorado, que eu preciso pegar com empresas terceiras. Eu já bato o olho, defino aquele item, quantifico e disparo os orçamentos externos para essas empresas terceiras orçarem e me darem feedback. E enquanto elas orçam para mim esses itens, eu vou fazendo a composição e organograma da obra, composição dos outros itens que são mais comuns. Eu faço isso porque eu tenho uma experiência, tá bom? Mas eu sempre indico para quem está começando em orçamento de obras, não fazer isso, para você não se perder e você não se embananar. Então comece a obra pelaquela tarefa, composição dos custos lá, define o item, quantifica o item, depois você vai precificar o item e antes disso você faz a visita técnica, você lê o projeto, lê o edital, para aí sim ir para a composição dos custos. Então você que está começando, não adiante algumas coisas, tá? Você pode se comprometer e se embananar no orçamento. Se você já tem uma certa experiência, conforme você vai pegando experiências no orçamento de obras, você vai conseguir fazer igual eu bato o olho no orçamento e eu sei que aquilo eu tenho que mandar um e-mail para uma empresa terceirizada ou dar um telefonema e pegar essa cotação. E aí de repente essa cotação desses insumos com essa empresa demora 1, 2 semanas, então eu já disparo para eles. Mas isso é que é experiência, tá, pessoal? Segue o caminho normal do orçamento, você que está começando, para você não cometer erros, senão começa a girar uma bola de informações, uma tsunami de informações na sua cabeça, você precisando compor um item, precisando ler um caderno técnico para aprender um item, a empresa te ligando passando um preço. Cara, você que está começando, vai ser muita informação para sua cabeça. Então segue os passos do orçamento de obras, para aí sim você, conforme o tempo, você vai evoluindo na sua didática, no seu metodologia de trabalho, que vai ser bem legal, tá? Se você que está começando, não faça isso. Não saia cotando itens, pegando preço de itens antes de fazer a visita técnica, antes de ler o projeto, antes de ler o edital, antes de fazer a composição dos custos lá, definição das tarefas, identificação dos itens, composição dos custos diretos, composição dos custos indiretos. Aí sim você vai fazer a precificação. Tá bom? Então siga esse passo a passo que eu acabei de dar rápido aqui para vocês, para você não se perder e não se embananar, tá bom? Muito legal. O Ednilton Rodrigues, boa tarde, tudo bem? O Ednilton tá lá no YouTube, pessoal. Vamos lá, Ednilton. Como funciona a situação do imposto do INSS-INCRA? Eu só coloco eles na forma representativa no orçamento ou acrescento esses impostos no final total do meu orçamento? Cara, quando a gente fala de INSS, a gente está falando um imposto sobre a mão de obra, tá? Esses impostos sobre a mão de obra é adicionado lá na composição da mão de obra, nos encargos sociais e trabalhistas da mão de obra, tá bom? Então não é no final do orçamento, é lá na precificação da mão de obra que você adiciona esses encargos sociais, tá bom? Não seria, digamos que no BDI. Beleza, Ednilton? Vamos lá para a próxima pergunta aqui, a nossa última perguntinha aqui, pessoal. Se você tem mais alguma dúvida, vamos comentando. Beleza. Como eu faço a equalização do orçado para o real executado? É uma pergunta muito boa essa. Então eu sempre falo para os alunos, pessoal,
para você que está trabalhando com orçamento de obras, fazendo orçamento de obras, não ficar apenas no escritório, tá? Não fique apenas no escritório. Então você faz um orçamento e vai lá ver aquela obra sendo orçada. Faz um orçamento, vai lá ver aquela obra executada ou aquela obra pronta. É muito importante para o seu crescimento profissional você orçar uma obra e ir lá ver como ela está sendo executada. Sendo assim, o seu orçamento vai ficar muito mais assertivo e vai ter uma coesão maior com a realidade. Tá bom? Então é importante. E como você vai fazer essa equalização? Simples, cara, uma conversa com o gestor da obra, pegar a planilha de acompanhamento da obra. Toda empresa que tem uma certa estruturação, ela tem lá o que ela gastou em determinado tipo de serviço, ela vai ter uma planilha de acompanhamento, foi orçado isso, gastou isso. Então, você tendo um feedback do gestor da obra, um feedback com os diretores dessa empresa, você vai ter realmente um banco de dados maior e próprio do seu como orçamentista. Sendo assim, a empresa também. Então, toda empresa final de obra, ela vai fazer essa equalização, juntando o item orçado com o real executado. E é importante isso para a empresa, tá bom? O crescimento da empresa, e é importante isso para você como profissional orçamentista também. Então, final de obra e meio de obra, durante a obra, você vai fazer essas visitas no canteiro de obra. Cara, é muito legal. Você orça uma coisa, você vai lá no canteiro, puxa, cara, eles estão executando dessa maneira, que legal, eu não considerei isso no orçamento, da próxima vez eu posso de repente considerar assim. Então é legal você fazer essas visitas técnicas durante a obra que você orçou, e no final vai ter uma reunião, os gestores da empresa, gestores da obra com você. Paulo, aqui você considerou isso, cara, mas aconteceu isso, a gente teve que considerar isso e isso. Então vai ser um feedback ali, uma reunião de equalização mesmo, a sua planilha orçada com a planilha que a empresa gastou. E é muito legal participar dessas reuniões, que é um grande crescimento, tanto para os gestores da obra, para a empresa, como também para você que é orçamentista ali, que atuou trabalhando no orçamento daquela obra. É muito legal, é muito legal. E sempre que você for fazer isso, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Eu no começo eu tinha medo quando ia fazer essas reuniões, tá? Medo tipo assim, deu prejuízo, deu lucro, Cara, independe, você orçou a obra ali, você fez uma estimativa, independente se deu prejuízo, lucro, é importante. Você sabe que a cada reunião dessa, você vai estar crescendo profissionalmente, tá bom? Bem legal. O Pablo comentou aqui, Ednilton, que está no YouTube, o Pablo contribuiu com uma informação aqui. Quando o banco de dados é desonerado, quando a gente fala de planilha desonerada e não desonerada, coloca o fator de 4,5% de desoneração na folha do BDI. Agora, quando o banco de dados, quando no seu banco de dados seja não desonerado, você deve inserir 20% de INSS dos encargos sociais, conforme eu disse para você, Ednilton. Hoje, empresas pessoais que trabalham com desonerado, está muito difícil, tá? A maioria é não desonerado. A empresa que trabalha desonerada hoje é mais empresas maiores, tá bom? E é bem legal a gente saber essa diferença entre desonerado e não desonerado. Quem tem dúvidas na questão de desonerado e não desonerado, pessoal, acesse o YouTube lá, eng.pauloandrade, que vai ter um vídeo bem legal, desonerado e não desonerado, qual a diferença? Dá para vocês entenderem lá, e eu mostro lá na cartilha, nas porcentagens da porcentagem dos encargos sociais e trabalhistas da mão de obra, lá aonde que entra essa questão do INSS, do 20% do INSS nos encargos sociais e trabalhistas da mão de obra. É um vídeo bem legal para vocês assistirem aí, tá bom? Valeu, Pablo, grande dica aí, valeu pela contribuição aí, amigo, beleza? Bom, pessoal, hoje já estamos com meia horinha de live aí, bem legal. A gente vai se encerrar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí. Grande abraço para vocês, grande sábado. Parabéns para todos que participaram aqui de mais um projeto S17.
tá bom? Todo sábado às 17 horas eu, engenheiro Paulo Andrade, trago um assunto de orçamento de obras aqui para vocês, ou a gente tem um contato mais direto de perguntas e respostas, esse contato onde a gente pode ter um feedback, conversar, gerar realmente uma comunidade onde todos podem crescer, realmente ter um debate aqui. Hoje, como aconteceu o Pablo deu uma dica aqui, tá bom? Então é legal a gente manter, criar essa comunidade onde todos possam crescer e evoluir juntos, tá bom? Aguardo vocês ao próximo projeto, próximo sábado, 17 horas. Fiquem com Deus, grande trabalho, grande estudo, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos evoluir. Só assim você tem o seu crescimento profissional. Então, se você almeja algo na sua vida, trabalhe, estude, lute por aquilo, tá bom? Todos temos o nosso lugar ao sol, beleza? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, engenheiro Paulo Andrade aqui com vocês, falou!